Olá, aqui quem fala é Vanderlei Ferreira Gabriel Júnior e fiz um desenvolvimento de um trabalho sobre desenvolvimento do pensamento crítico sobre as perspectivas tecnológicas por meio da inteligência artificial e os impactos sobre as nossas vidas, o ser humano e a sociedade ocidental contemporânea. Como podemos ver aqui, a inteligência artificial é uma verdadeira revolução. Nos tempos passados, há 100 anos atrás, a gente tinha uma alteração tecnológica aparecendo de 50 em 50 anos, mas hoje as coisas não se dão dessa forma. Em alguns meses, muita coisa se altera. E com a inteligência artificial não é diferente, né? É uma verdadeira revolução que está acontecendo e há impactos profundos a serem considerados. Impactos benéficos e impactos não tão benéficos assim, inclusive na questão da ética. A inteligência artificial, ela surgiu como uma das forças mais transformadoras deste século XXI, que redefine a maneira como nós vivemos e trabalhamos. Isso nós já sentimos nos dias de hoje. E nós interagimos com essa inteligência artificial. A capacidade dela de aprender, de raciocinar e tomar decisões complexas tem revolucionado diversos setores, desde a saúde, a indústria e até no direito. É tanto assim também no marketing. Há uma crescente sofisticação de algoritmos que permite que máquinas realizem tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. Então, isso tem tirado postos de trabalho, por um lado, mas também tem surgido novas atividades, novos trabalhos. E nós temos que nos adaptar a essa mudança. É uma mudança rápida que vai acontecer e cada vez mais rápida. Então, nós temos que nos atualizar. Isso é algo que é uma necessidade no momento. Quatro questões vão nortear a análise que eu farei nesse momento. Como a IA, que é inteligência artificial, está transformando as profissões tradicionais? Quais são os desafios éticos relacionados ao uso da inteligência artificial? Esse ponto aqui é extremamente importante. Como garantir que não haja discriminação no uso da inteligência artificial no sistema jurídico? Qual a importância da diversidade nas equipes de desenvolvimento? Porque a inteligência artificial, ela é feita de algoritmos e tem alguém que desenvolve, tem um proprietário desse algoritmo desenvolvido, a quem vai beneficiar? Quais são os limites éticos a serem tratados nesses algoritmos? Qual o nível de transparência desses princípios éticos no desenvolvimento dos algoritmos? Dentro desses quatro eixos abordados, são eixos centrais desse trabalho, nós vamos ver o impacto da inteligência artificial nas diferentes áreas profissionais. A inteligência artificial está revolucionando diversos setores, transformando a forma como trabalhamos e vivemos. Ela tem uma capacidade de analisar um volume de dados. Hoje nós estamos habituados com megabytes, gigabytes, mas a inteligência artificial ela é capaz de lidar com petabytes. É um volume absurdo de dados. E não só volume, mas com velocidade. Aprender com... Ela aprende com esse volume e velocidade de dados e toma decisões autônomas. E isso está impulsionando inovações e otimizando processos em diversas áreas. Vamos ver como é que impacta nas principais profissões. São alguns modelos, algumas profissões. Na indústria,
Nós temos automação, manutenção preditiva, controle de qualidade, otimização da cadeia de suprimentos. Na automação, nós temos que há robôs equipados com inteligência artificial que podem realizar tarefas perigosas e repetitivas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro, não se cansam. Manutenção preditiva, ela pode prever falhas nos equipamentos com antecipação, o que reduz os custos da manutenção desse maquinário. Controle de qualidade, sistemas de visão computacional baseado em inteligência artificial podem identificar defeitos em produtos com alta precisão. E a otimização da cadeia de suprimentos, você imagina o impacto que a inteligência artificial terá na logística de transporte, que é a otimização da cadeia de suprimentos. Tudo organizado autonomamente. No direito, pesquisa legal, contratos inteligentes, predição de resultados, assistência jurídica. Pesquisa legal diz respeito ao volume de dados que a inteligência artificial pode pesquisar e com rapidez. É volume, velocidade e variedade, não só textos, mas qualquer tipo de imagem, som. Ela faz uma varredura em todo esse conteúdo que é chamado estruturado e não estruturado com muita rapidez. Então, isso impacta demais com relação às decisões e às informações relevantes que ela pode levantar para assessorar quanto aos processos. Contratos inteligentes baseados em blockchain, a inteligência artificial pode automatizar a execução de acordos e reduzir riscos de erros. Predição de resultados, a inteligência artificial pode analisar casos anteriores que sejam semelhantes aos tratados hoje e prever um resultado dos processos judiciais. E no caso de assistência jurídica, nós temos chatbots que podem responder a perguntas frequentes sobre leis e regulamentos, agilizando o atendimento ao cliente. A inteligência artificial está transformando o mundo do trabalho, oferecendo novas oportunidades e desafios, e é fundamental que profissionais de todas as áreas, não apenas da área de ciência de dados, de tecnologia de informação, de todas as áreas, se adaptem. Essa questão da adaptação é muito importante a essa nova realidade, desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, criatividade e capacidade de trabalhar com tecnologia. Quais são os principais impactos da automação? Substituição de tarefas. Muitas tarefas repetitivas e baseadas em regras estão sendo automatizadas, o que pode levar à redução de empregos em determinados setores. Criação de novos empregos. Por outro lado, a automação também gera novos empregos. Não apenas fecham postos de trabalho, especialmente em áreas de desenvolvimento de software, análise de dados e manutenção de sistemas automatizados. Está havendo uma mudança nas habilidades requeridas. O mercado de trabalho exigirá cada vez mais habilidades técnicas e soft skills. Soft skills, skills são habilidades, soft são habilidades técnicas, e a parte emocional também, a criatividade, resolução de problemas complexos e capacidade de adaptação. Está havendo um aumento da produtividade porque a automação permite que as empresas sejam mais produtivas, reduzindo custos e aumentando a competitividade. A automação pode aumentar a desigualdade, concentrando a riqueza em um número menor de pessoas e empresas. Vamos abordar aqui agora os desafios éticos. Lembra que eu falei que era muito importante a questão ética com relação
ao desenvolvimento da inteligência artificial, aqui nós vamos abordar 3 tópicos: diversidade, inclusão e transparência. Quanto à diversidade e à inclusão, nós temos viés algorítmico, subrepresentação e reforço de desigualdades. O que é isso? Viés algorítmico. Algoritmos de inteligência artificial são treinados com dados, e se esses dados forem tendenciosos, os algoritmos também serão. Isso pode levar a decisões discriminatórias em áreas como contratação, justiça criminal e crédito. Subrepresentação. A falta de diversidade nas equipes que estão desenvolvendo e tratando os dados da inteligência artificial pode fazer com que não leve em conta as necessidades de grupos minoritários. E o reforço de desigualdade, se não houver uma diversidade, uma monitoração dessa questão do desenvolvimento das IAs, pode perpetuar ou mesmo aumentar as desigualdades sociais existentes, caso não sejam tomadas medidas para reduzir esse impacto. Vamos falar sobre agora a questão da transparência. Nós temos caixa preta, explicabilidade e responsabilidade. Caixa preta. Esses algoritmos são considerados caixas pretas porque o funcionamento interno não é entendível, não é explicado. Tem um proprietário por trás, o que dificulta a identificação e a correção de vieses, de tendências. Explicabilidade. Muitos deles, essas inteligências artificiais, como são caixa preta, não explica qual é a razão de determinada ação tomada em determinado sentido. E a responsabilidade? A falta de transparência dificulta a atribuição de responsabilidade em caso de erros ou danos causados por sistemas de inteligência artificial. O que é preciso fazer para reduzir esses problemas aqui? Todos eles. Nós temos que ter diversidade nas equipes, de várias origens, culturas, experiências. Os dados que foram treinar a inteligência artificial, pelo volume de dados, esses dados têm que ser dados verdadeiros, representativos e imparciais para treinar os algoritmos. Transparência e explicabilidade, como nós já dissemos. Há que haver uma auditoria e avaliação para implementar mecanismos de auditoria e avaliação para corrigir vieses e uma regulação. Temos que desenvolver marcos regulatórios que estabeleçam princípios éticos para desenvolver e uso da inteligência artificial. Vamos ver o uso da inteligência artificial no direito. Nós temos análise de documentos, previsão de decisões judiciais, gerenciamento de processos e até assistência virtual. Análise de documentos. A inteligência artificial, como ela processa rapidamente grandes volumes de documentos legais, pode identificar cláusulas relevantes e facilitar a pesquisa jurídica. Quanto à previsão das decisões, ela pode analisar casos anteriores e, se houver semelhança, pode indicar resultado dos processos, o que auxilia os advogados. No gerenciamento de processos, a inteligência artificial pode automatizar tarefas administrativas, como a distribuição de processos, agendamento de audiências e acompanhamento de prazos. E no caso da assistência virtual, são chatbots, que podem auxiliar o cidadão no acesso à justiça. Nós vamos ver que os desafios para a indústria é o mesmo para a justiça e para o direito, que é fazer as coisas com justiça e equidade. Olha aí, viés algorítmico, transparência, responsabilidade e acesso à justiça. Esses são grandes desafios para esses temas e precisa também de um marco regulatório. Nós já comentamos por várias vezes a questão da diversidade.
Por que que a diversidade na criação de soluções de inteligência artificial são mais justas e equitativas? Porque nós temos a redução dos vieses, tendências, nós temos uma compreensão da necessidade de todos os grupos, de diferentes grupos, gera inovação e é mais legítimo, representativo, né? Então você veja que as equipes que trazem diversas diferentes perspectivas, experiências, ajudam a identificar e reduzir vieses que podem estar presentes nos dados. E aí todos os grupos sociais, culturais serão contemplados. E se houver a falta de diversidade, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter reforço de estereótipos, soluções inadequadas. O que seria isso? Algoritmos treinados com dados tendenciosos podem perpetuar estereótipos e discriminação. Por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial que foi treinado com imagem de rostos brancos pode ter dificuldade em reconhecer rostos negros. Isso é só uma hipótese. Soluções inadequadas, soluções de inteligência artificial desenvolvidas por equipes não heterogêneas, equipes com pouca diversidade cultural e racial, enfim, pode não atender às necessidades de grupos minoritários, que pode levar à exclusão e à marginalização. Então, é algo que é importante ser atentado. Então, aqui nós temos o que nós podemos fazer para reduzir esses efeitos. Está se falando questão da diversidade. Então, nós temos diversidade nas equipes, os dados que serão analisados pela inteligência artificial têm que ser legítimo, representativo, verdadeiro, tem que haver auditoria de todas essas fases de trabalho, educação à sociedade e conscientização. Então, como consideração final, é muito importante que a sociedade participe dos debates sobre o futuro da inteligência artificial, a criação de políticas públicas. O Estado precisa estar atuando na regulamentação adequada e fundamental para garantir a inteligência artificial que seja utilizada para o bem da humanidade e não de grupos sociais, né? Então, essas coisas são, assim, os mais importantes pontos. A inteligência artificial é uma força poderosa que está transformando o mundo. Nós já estamos vivendo essa transformação. E se nós compreendermos os impactos e os desafios, podemos trabalhar juntos para construir um futuro em que a inteligência artificial seja utilizada para o bem de todos. Obrigado.